Oi, galera, tudo bem? Boa tarde, são 5 horas em ponto e nós estamos começando mais um Café em Casa. Para quem não conhece o Café em Casa, a gente trata de assuntos super interessantes aqui no que se refere a pessoas que têm uma história bacana, que têm algo para dizer em determinados assuntos, né? Que são pessoas que estão colocando seus propósitos, suas missões de vida nos seus projetos e que de alguma forma isso vem transformando a sociedade. Então, nós falamos com pessoas de todos os setores possíveis e imagináveis, né? Bom, a gente vai ter hoje mais uma entrevista bacana. Essa semana teremos 2 programas, 2 lives. Para quem não sabe, pode acompanhar depois pelo Facebook, pelo Twitter, também pelo YouTube e pelo meu LinkedIn. E fica aqui disponível no IGTV na íntegra, ok? Hoje nós vamos conversar com o jornalista João Palomino. Ele que é jornalista, locutor, narrador, trabalhou muito tempo no canal ESPN como VP, né? E hoje ele é CEO da Live Esportes. Nós vamos falar sobre um assunto super bacana, que é o streaming e também a questão de eventos, de esportes, de entretenimento hoje, na atualidade. Como isso está, quais são as perspectivas, os novos caminhos, o que a pandemia fez com esse setor e também se ela acabou potencializando algumas características, né? Olha, o pessoal do canal do Negão entrou aqui. Tudo bem, Negão? Como é que você tá? Tudo jóia? Que bom tê-lo aqui. O João Palomino já me chamou. Deixa eu colocá-lo aqui. A galera fomos conversando. Então vamos lá. Bora lá. João! Oi, Camila, tudo bem? Tô bem, e você? Como você está? Tudo bem. Agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade de a gente poder falar um pouco mais da Live Sports, né? Um Opa! projeto que a gente começou há tão pouco tempo e que já repercutiu tão bem no meio que a gente está vivendo hoje, do streaming e de propostas novas para a distribuição desse conteúdo, né? Porque a gente sabe Tá. que hoje o consumidor ele espera receber aquele conteúdo onde ele escolhe receber, não onde nós queremos que ele receba aquele conteúdo. Então, por isso é importante essa oportunidade de poder falar um pouquinho mais desse projeto que a gente abraçou com tanto amor. Legal, legal. Então, mas antes da gente entrar no Live Sports, a galera, eu sei que é um pouco impossível da galera não te conhecer, mas de todo jeito, quem não conhece você sabe, quem te conhece, perdão, sabe que você tem uma trajetória muito bacana no jornalismo, jornalismo esportivo em especial. Você ficou muito tempo na ESPN e também tem profundo conhecimento sobre canais de televisão, sobre meios de comunicação e tudo mais, né? Me diz uma coisa, João, você se formou em jornalismo. Me formei em jornalismo, tudo aconteceu muito cedo na minha vida, né? Já com 13 É, anos, eu escrevia para jornal no interior de São Paulo, uma cidade chamada Taquaritinga, sim. perto ali de Araraquara. Fui para a faculdade em Campinas, me formei em jornalismo e durante toda a Oh, meu Deus. faculdade eu já trabalhava. Jornalismo, fala pra mim, hein, João? É, eu acho que a gente precisa discutir muito o jornalismo brasileiro hoje. Precisa discutir Eu acho, bastante as escolas de formação, precisa eu discutir acho. muitos desafios da profissão, né? Nós precisamos discutir muito tudo o que está no entorno, né, da formação dos profissionais, analisar com muito critério os projetos que existem para dotar essas pessoas de conhecimento. Eu acho que há um distanciamento do conhecimento técnico, do conhecimento acadêmico. O academicismo não tem entregue profissionais para o mercado com conhecimento suficiente para chegarem já atuando no mercado. Eles demandam Sim. um tempo maior ainda de aprofundamento no mercado. Não que essa não seja uma verdade para outras profissões, mas para o jornalismo ela é muito presente. E eu digo isso porque participei de vários processos para recebermos estagiários remunerados, e esses Tá. estagiários
vinham deslumbrados com o meio que eles estavam chegando, né? Quando, na verdade, esses estagiários deveriam chegar já atuando no meio, porque já teriam lá seus 3, 4 anos atuando na prática nas universidades, mas efetivamente não acontece. Mas eu me formei em jornalismo, comecei em televisão, na Manchete. Eu ainda não era formado, era muito, muito jovem, 21 anos. Eu era repórter da TV Manchete em Campinas. Fui para Brasília, voltei para São Paulo, trabalhando em São Paulo como repórter. E, como repórter em São Paulo, eu comecei a minha carreira em política e economia e jornalismo geral. E depois, né, que saí da Manchete, fui para a Cultura, saí da Cultura, fui para o SBT, do SBT eu voltei para a Cultura, sempre trabalhando em projetos muito, muito bem estruturados em relação à qualidade dos times. Eu trabalhei com gente como o Heraldo Pereira, Délis Ortiz, Mônica Waldvogel, Mona Dorf, José Donizete, Carlos Pozo, Arnaldo Duran, Mona Lisa Perrone. Então, é um grupo grande, de grandes repórteres, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar junto, Florestan Fernandes, Elvídio Matos, e por aí vai. Aí eu voltei para a Cultura e em 95, aos 30 anos, eu fui realizar um sonho de criança, que era começar a narrar. E aí começava a minha vida na ESPN, né, onde eu fiquei 25 anos, 17 como narrador e apresentador, e 8 como vice-presidente de conteúdo e programação. Você fez alguma preparação para começar a narrar? Você tinha um dom mesmo, bacana. Não, eu tinha paixão, eu tinha vontade, era diferente. Não fiz nenhuma preparação. Tá, ok. Eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com áudio e vídeo na minha profissão. Eu sempre achei que fosse trabalhar em jornal. O meu sonho era escrever para jornal, né? Poxa! Aí, por um acidente, eu fui parar no rádio. Por outro acidente, eu fui parar na televisão. E eu nunca, depois que eu me formei, eu nunca trabalhei em jornal, né? Tá. E eu nunca achei que eu seria narrador. E me transformei em narrador com 30 anos. Eu nunca achei que eu ia gerenciar uma emissora de rádio, montar uma equipe de programação. E gerenciei a Rádio Estadão e ESPN. E nunca achei que ia ser vice-presidente de conteúdo e produção numa emissora do tamanho da ESPN. E fui por 8 anos vice-presidente de conteúdo e produção. Então, eu nunca preparei muito as coisas. Quando você quiser muito uma coisa, você fala assim, olha, eu não me imagino fazendo isso. Aí você vai ver só, rapidinho. Porque eu acho, passa necessariamente, Camila, por você se dotar de disposição e zero de presunção. Porque você chega num ambiente desconhecido, de gente desconhecida, com atividade desconhecida. Então, adapte-se, né? Procure trabalhar de modo a ganhar a confiança das pessoas, a ganhar o respeito das pessoas, a conhecer, a entender. Porque o que existe de sublime na vida da gente é a nossa capacidade incomum de aprender sempre. Nos é permitido aprender sempre, só não aprende quem não quer. Qualquer que seja a atividade, qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja o ambiente, você tem que estar aberto a aprender sempre. E eu sempre estive aberto a aprender sempre. Sempre fui curioso com tudo. Humildade, né, João? E humildade, né? Porque jornalismo não é glamour, não é? Não, de jeito nenhum. De forma alguma. Se bem que é uma profissão de gente, muitas vezes, muito arrogante, especialmente na opinião, né? Sim. Especialmente na opinião. A gente encontra muito isso. Mas, assim, eu virei gestor, virei chefe de alguém com 47 anos de idade. Se, por um lado, as coisas aconteceram muito cedo na minha vida, por outras, aconteceram muito tardiamente. Virar narrador aos 30 anos, acho que tem casos assim, muito raros disso acontecer. E gestor aos 47, tão raros quanto. Mas, assim, como gestor, você aprender a avaliação de desempenho, planejamento, organização de equipe, cronograma, organograma, principalmente, que eu já citei, o planejamento. Porque, como jornalista, por exemplo, essa live, você entrou em contato comigo, me fez um convite, sou muito agradecido por isso, aceitei o convite.
Começo, meio, a realização da live. O fim, Sim. o final da live. Aí você vai partir para outro convidado, para outra live. Como Exato. gestor, não. Você faz planejamento para 5 anos. Você É. faz planejamento para um evento gigantesco, como é uma Copa do Mundo, ou como é uma Olimpíada, em que você vai demorar pelo menos 3, 4 anos para fazer esse planejamento e para a execução. Então, o teu grau de paciência tem que ser muito aguçado, a ansiedade tem que ser zerada, porque você vai continuar trabalhando nos eventos que são começar de manhã, realizar à tarde, terminar à noite, mas vai ter os eventos também que vão demandar muito tempo, que vão demandar muito esforço, que vão demandar muita dedicação, que vão demandar, acima de tudo, de você ter um controle sobre a ansiedade, porque você quer que as coisas aconteçam mais rapidamente, né? Então, esse é um exercício interessante. Vamos trazer a manchete de volta? Seria interessante. Vamos trazer a manchete de volta? Quem sabe? Aí a gente começa a resgatar o que você estava falando no início da live, né? Um jornalismo com mais qualidade técnica, e a gente consiga encontrar uma característica mesmo, né? Brasileira do jornalismo brasileiro, né? Vai ser muito legal. Eu me lembro bem, porque eu ainda estava na faculdade. Eu participei de 2 projetos muito revolucionários no meio do jornalismo, né? Tenho orgulho disso. O primeiro deles na própria Manchete, porque eu trabalhei na Manchete 87, 88, 89. Foi a primeira vez que um jornal, que um programa jornalístico teve 1 hora de duração, que era o Jornal da Manchete à noite, com altíssima audiência. Sim. Aí era a época da novela Pantanal. Sim. Que criou um embate direto com a Rede Globo durante um bom tempo. A novela foi esticada, era um primor de captação, uma história envolvente, grandes atores participando. E o jornalismo bebeu dessa fonte, né? Conseguiu ter... aliás, entrou um grande amigo, Ricardo Carlini, eu falava dos grandes jornalistas com os quais eu trabalhei, grandes repórteres com os quais eu trabalhei. O Ricardo Carlini, um grande, espetacular repórter, hoje apresentador em Belo Horizonte, lá na Alterosa. O Ricardo Carlini era repórter lá em Campinas. E nós tivemos... Eu era repórter da Manchete, ele era repórter da Metrópole na época, né? E ele repórter da EPTV, que era da Globo. Né? Uma figura maravilhosa. Estive recentemente em Minas, mas não tive tempo de encontrá-lo, mas... Irei jantar com o Ricardo Carlini, figuraço. Ô, Ricardo, prazer. Então, a Manchete viveu esse momento mágico de fazer frente à Rede Globo. Né? Rede Globo com o seu padrão, Rede Globo. Né? E depois o projeto no próprio SBT, que foi um momento da criação do Aqui Agora, da criação do TJ Brasil, apresentado na época pelo Boris Casoy, Jornal do SBT, né, que era apresentado primeiro pela Lilian Vitfib, que eu digo é uma das melhores chefes que eu tive na vida, pelo grau de exigência que ela tinha, né? E depois pelo casal Eliakim e Leila, também foram apresentadores. Então eu trabalhava mais no Jornal da Noite, mas foi também o momento em que o Aqui Agora e o TJ Brasil faziam frente à Rede Globo com novela, com Jornal Nacional, o que era bastante bacana, né, de você ver essa concorrência e a briga pela audiência e uma proposta diferente também com um grande grupo de repórteres, de jornalistas espetaculares que estiveram no SBT. E na cultura, a cultura tem uma aura tão positiva, né, em termos de ter grandes projetos, e que bom que a cultura começa num processo de recuperação muito intensa agora. A gente está muito feliz com a volta da cultura também. Legal. E aí me diz uma coisa, você ficou um tempão na ESPN, você falou, poxa, eu adquiri uma experiência incrível como gestor, né? O que é uma coisa muito importante, além, claro, da carreira forte que você fez como narrador esportivo, na área esportiva, né? E você, em que momento você saiu de lá? Claro que muita gente fez uma polêmica gigante sobre isso, e
A gente não precisa entrar nessas questões, mas a questão, que ano mais ou menos foi isso? E depois, quando você saiu de lá, você ficou pensando assim, puxa, fiquei decepcionado com o jornalismo, vou parar. Você falou, não, é agora que eu vou mesmo. Como é que Não, foi esse não. momento Nossa, mas pós? muito pelo contrário. Primeiro que eu não, em zero decepção com o jornalismo, em zero Legal, decepção com a ESPN. Eu fiquei 25 anos da maravilha. ESPN. Seria extremamente injusto da minha parte sair Claro, da ESPN e fazer uma crítica sequer. Se é um lugar que eu fiquei 25 anos. Eu tenho mais é que agradecer a casa ter me acolhido por 25 anos e 8 deles como vice-presidente. Eu tenho muito orgulho, muito respeito pela ESPN, que está passando por um momento de reestruturação. Essa reestruturação vem de há muito tempo já, por parte dessa reestruturação. O comando local, assim como o comando em vários lugares, foi extinto, e é um movimento natural de uma fusão gigantesca, como a que houve, em que o comando passou para a Argentina, então eles tiraram o comando de todos os outros países entendi. no entorno e passaram tudo para a Argentina. Absolutamente normal, natural. O que eu fiz, foi a melhor decisão que eu tomei na vida, foi ficar parado. Eu saí efetivamente em outubro do ano passado, né? Então, faz um Sim. ano que eu saí. Eu fiquei parado até o carnaval, por opção, né? Eu fiz tudo o que eu não consegui fazer com os meus filhos nos anos Que legal. anteriores, né? É claro que eu tinha muita dificuldade de ter tempo suficiente para eles, aí eu tinha todo o tempo suficiente com eles e decidi Sim. que eu tentaria retomar o mercado em março, né? Mas já Tá. alimentando a ideia de ser dono do meu próprio negócio. Só que faltava assim, mas dono do quê, né? Então, quando eu resolvi voltar para o mercado, veio a pandemia. O Pois é. mercado já vivia uma situação recessiva, né? O jornalismo vive uma situação recessiva. O que eu Sim. fiz foi, depois de olhar o mercado, ver que o campo da consultoria, para alguns casos específicos em comunicação, seria interessante. E eu trilhei esse caminho nesse período em que ia conversando com o mercado. E não houve nenhuma conversa mais interessante que me pudesse fazer tomar outro caminho. E sempre que eu falava em voltar para o mercado, eu falava, mas de que jeito, de que forma, onde, como, para quê? Foi quando surgiram, aliás, algumas oportunidades, né? Como, por exemplo, da gente lançar um programa para o YouTube que chama Garotinhos Futebol Clube, estreamos na última terça-feira, programa muito divertido, muito legal, debate esportivo, está no Que YouTube toda legal. terça, 8h30 da noite, Garotinhos FC, a própria Live Sports, que me comoveu para olhar esse projeto por 3 motivos, porque o CEO da Lineup, que deu origem à Live Sports, eu conheço há 20 anos, então a relação de confiança absoluta. O segundo ponto é que a Live Sports é a materialização de tudo aquilo que nós discutíamos internamente em termos de distribuição de conteúdo e que circunstância esse Tá. conteúdo seria distribuído. E o terceiro ponto é que era uma empresa absolutamente do zero. Não é que não tinha nome e logo, não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha espaço, não tinha Não tinha estúdio. E nada. hoje, Sim. com menos de 90 dias da empresa, nós temos estúdio, temos central técnica, temos escritório onde eu estou, né? Nós temos assessoria de imprensa, administração de redes sociais, web design. Então, nós Maravilha. montamos um organograma, um cronograma e fomos para a prospecção de mercado, para entender. O mercado a gente sabe, né? Mas exatamente quais pilares nós poderíamos abraçar. Então, a Live Sports nada mais é do que uma integradora de soluções, desde você parar um caminhão para fazer uma transmissão no estádio, ou local do evento, evento corporativo, um show, até o ponto de entregar para esse consumidor qualquer que seja o modelo de negócios, seja por Uhum. assinatura, seja por pay-per-view, seja por ação de alguma marca, né? Então, Me isso diz uma aqui é a Live coisa. Sports. Vocês vão trabalhar contratados ou vocês também vão ter conteúdo próprio? Como que vai ser esse Então, portfólio? a nossa ideia, nós somos outsourcing, nós somos prestadores de serviço. Então, Sim. uma federação, um clube, uma Uhum. empresa que quiser nos contratar, nós vamos disponibilizar técnica e tecnologicamente, além de termos de conteúdo, tudo para cumprir aquela contratação, cumprir aquele desejo. Qual é o diferencial que nós temos condições de oferecer? É a segurança
a excelência, né? Uhum. A credibilidade da entrega desse conteúdo, a experiência que tem de agradar, a qualidade que nós queremos colocar no conteúdo e o meu expertise, a minha história, né? O meu networking e também a possibilidade de ter atrelado a esse conteúdo outro conteúdo preparado exclusivamente para o cliente. Então, se você tem uma federação de tênis de mesa que queira transmitir o campeonato, a transmissão do campeonato é a parte mais tranquila da gente resolver. Mas existe um pré-campeonato, durante o campeonato e pós-campeonato, com documentários, com reportagens, com perfis, com parte estatística, que nós vamos entregar também. Vamos entregar porque eu entendo que o evento pelo evento pode ser feito por qualquer um. Agora, com a qualidade de abraçar esse evento de modo a oferecer uma experiência, uma qualidade melhor para o consumidor, é aí que nós queremos nos diferenciar. Eu gosto muito de uma TED que eu vi recentemente, que o palestrante falava assim, qual é a diferença da Apple para os seus concorrentes? Porque tudo que a Apple tem, os concorrentes têm. Tudo que a Apple consegue, os concorrentes conseguem também. Tudo que a Apple investe, os concorrentes investem também. Por que a Apple é a Apple? Zero de presunção aqui. Nós queremos usar esse exemplo, porque tudo que nós temos, outros concorrentes também têm. Onde é que nós vamos nos diferenciar? Na experiência, na preocupação com o consumidor, na preocupação com a informação exata, correta, entregue com a mais alta qualidade para que ele possa ser o dono verdadeiramente desse conteúdo. O emissor do conteúdo é o dono e o receptor é mais dono ainda. Porque se ele não gostar, ele não volta. Agora, se ele gostar, você tem um parceiro para sempre. Então, vocês vão poder ter um conteúdo personalizado, que pode ser feito no estúdio, por exemplo, e também pode ter transmissão de eventos, por exemplo, que estiverem acontecendo ao vivo. É exatamente isso. É um modelo muito elástico que vai ser moldado conforme o desejo e a necessidade do cliente. E dessa forma, segundo o desejo e a necessidade, a gente conseguir atrelar o nosso conhecimento em termos técnicos e tecnológicos e em termos também do conhecimento que nós temos para atuar nesse meio, né? Então, é isso que nós queremos oferecer. Existe na nossa programação ter canal, não o tradicional linear, mas pode acontecer, nós até já fomos procurados para termos um canal linear, mas a ideia é que a gente trabalhe conforme o desejo de recepção do conteúdo do consumidor. Não basta mais você produzir o conteúdo e esperar que o consumidor venha até ele. Você tem que produzir o conteúdo e entregar esse conteúdo onde o consumidor quer recebê-lo. Sem dúvida. E, aliás, isso é um debate grande já com relação às grandes cadeias de TV por assinatura, de você ter que comprar um pacote que tem canais que você não quer. Por que eu não posso escolher o conteúdo que eu quero, né? Então, a tendência é que ou elas se reorganizam de uma forma bem personalizada, né? Ou vão acabar, né? Isso não vai ter como, assim. Agora, pensando com relação a esse tiro de desenvolvimento que trouxe a pandemia, forçou as pessoas a terem que ter internet melhor, a fazer pesquisas, a estarem conectadas basicamente quase que o dia todo. Vocês estão pensando nesses programas, sejam eles personalizados, ou sejam programas de associações e gremiações e tudo mais, voltado para multiplataforma? Vocês estão pensando nisso? A gente vai poder colocar no YouTube, no Instagram, no IGTV, enfim, vocês estão pensando nesses formatos personalizados também? Sim. É a nossa ideia, por isso que nós temos estúdio. Nós temos a disponibilização de equipamentos de última geração para captação externa também, né? E terceirizamos toda a mão de obra aqui para atuar com esses equipamentos. Hoje, a gente não fala, Camila, que nós somos produtores de conteúdo para aquela plataforma. Nós somos produtores de conteúdo. Porque hoje o conceito 360 ele é inegável. Você tem que produzir o conteúdo conforme a aptidão e a adaptabilidade àquela plataforma. Então você sabe que aqui onde nós estamos conversando, raramente você vai ver vídeos na horizontal, mas você capta, na maioria das vezes, na vertical.
Para o Facebook já é outro tipo de vídeo que você vai entregar. Para o Twitter é uma coisa mais informativa, né? Até para o Telegram é algo mais personalizado. Nós consideramos, inclusive, Telegram e o WhatsApp, que são plataformas de distribuição de conteúdo também. Porque o que circula de conteúdo nesses meios é impressionante, né? Você tem um volume muito grande e nós precisamos estar presentes ali. Mas o que muda em relação da produção do conteúdo pela Live Sports é que nós temos toda a capacidade de produzir o conteúdo que o cliente precisar que a gente produza, conforme o conhecimento do próprio cliente, né? É evidente que a fonte é o próprio cliente, e a distribuição é conforme o projeto mesmo que for estabelecido e construído para distribuir esse conteúdo. É isso que torna o projeto muito fascinante, né? Porque você tem o cliente que não, eu quero só a transmissão. Não, mas quando você propõe para esse cliente que é reticente em relação a não, isso não precisa, vamos só. Quando você mostra para ele o estúdio que você pode prover, o talento que vai falar sobre aquilo, o comentarista que vai fazer um gráfico, a uma reportagem, a contar a história de um grande nome, é um conteúdo paralelo que é difícil não brilhar os olhos de quem é apaixonado por aquele esporte. Não, claro. E você estava falando um pouquinho também da área de entretenimento, e esse entretenimento está conectado com a área esportiva, ou você pode incluir shows e outras áreas? A área de esportes, ela tem três pilares principais. Okay. É claro que o pilar que tem um portfólio, vamos dizer, o pilar é o esporte, né? E dentro do esporte, você tem uma série de possibilidades, né? Confederações, clubes, e por aí vai. O pilar do corporativo são TEDs, são encontros agora, simpósios e fóruns, que obrigatoriamente serão híbridos, né? Você já não vai poder juntar aquele tanto de gente que você juntava anteriormente. Muito tempo. Você vai ter menos gente presencialmente e mais gente virtualmente. Isso. E a nossa plataforma, ela permite que isso seja feito para essas pessoas que vão estar virtualmente com altíssima qualidade, né? Porque não é só uma plataforma social, é uma plataforma de entrega de experiência. Então, mesmo num encontro corporativo, uma sequência de um dia de debates sobre determinado tema. Imagina o seguinte, você colocando um estúdio no local do evento, tendo uma apresentação de um programa do local do evento, um pós-debate para quem está no mundo virtual, para quem está no mundo virtual possa participar também. Então, esse conceito híbrido nos encanta bastante. E no mundo dos shows, também nós não vamos ter 100, 150 mil pessoas em show. Não. Mas você pode ter um grupo grande, controlado, que talvez até tenha sido testado, até tenha tido a oportunidade de ter lá, sei lá, uma fitinha verde porque não está com Covid, né? Vai poder ir presencialmente para o show, e uma gama verdadeiramente significativa de gente que vai assistir virtualmente. Quer assistir o show, ou tem receio de ir presencialmente, ou não conseguiu o ingresso, mas quer ver o show, e quer ver o show ao vivo. Então, a possibilidade de você ter isso de forma híbrida é muito bacana. Que legal. E aí me diz uma coisa, a galera vai poder, além de contar com uma equipe que, pelo jeito, você também molda e contrata um narrador, um jornalista esportivo, de acordo com o cliente, né? Claro, e você tem grandes colegas, grandes amigos que podem participar através de contratação, mas e você? Você vai dar sua cara, vai participar... Vai narrar? Vai participar de alguma forma? Ou não? Vai ficar só na gestão? Então, você sabe que quando eu assumi a vice-presidência da ESPN, uma das primeiras coisas que eu fiz foi, aos poucos, sair do ar, né? Tá. Porque eu não achava correto eu ocupar o lugar de alguém onde quer que fosse, né? Tinha muita gente que merecia oportunidade. Eu saindo do ar, as pessoas teriam mais oportunidade de se desenvolver. Isso efetivamente aconteceu para muita gente na ESPN. Legal. Eu sou muito bem resolvido com a minha vaidade. Tá. Eu não preciso ficar aparecendo. Eu não preciso ficar me mostrando todo o tempo. Me encantou o trabalho de gestão. Então,
procurei me dedicar àquilo para o qual eu fui contratado, né? Mesmo no programa do YouTube que nós lançamos agora, o Garotinhos FC, Sim. o programa já existia, numa versão um pouco mais modesta. A gente conseguiu um trabalho, um projeto para dar tamanho maior para o Garotinhos, mas eu não sou o apresentador. Eu sou um dos comentaristas. Então, nem a falo assim, olha, se é para eu apresentar, eu não vou. Né? Eu quero que alguém mais... E tem um menino que chama Fred Rezende, que tem um talento enorme para isso. Né? Então, e deu muito certo com ele apresentando. E eu estreiei numa outra função que eu nunca tinha feito, que era de comentarista. Eu passei a ser comentarista. Estou tentando mais essa na minha vida. Mas, assim, é claro que o fato de eu ter trabalhado durante tanto tempo na ESPN... Sim. É um chamariz para patrocinador, é um chamariz para público, claro. É um chamariz para o programa, tal. Por menos que eu dê importância a isso, é uma verdade, né? Então, mas eu não quis o protagonismo do programa, não quis encarar o protagonismo, porque sou muito, como eu disse, eu sou muito bem resolvido. E aqui na Live Sports, a não ser que haja o desejo do próprio cliente, eu prefiro muito mais estar na coordenação dos projetos, fazer o planejamento, colocar em funcionamento, do que ir para frente. Se precisar, eu vou. Né? Essa é a vantagem da experiência que eu tenho. Né? E assim, mas eu acho que a minha importância aqui, muito maior, é de formação da equipe. Né? É de capacidade de trazer gente nova, trazer gente interessada, que possa crescer, mas que nesse momento ainda não é o que nós temos feito. Nós temos ocupado muito mais de estruturar a empresa, e quando chegar o momento de contratação de gente, vai ser conforme a demanda do próprio mercado. Né? E aí nós temos, sim, uma relação... Digo para você, Camila, infelizmente, a gente tem muita gente boa no mercado que não está trabalhando. Né? Digo isso, infelizmente. Adoraria que houvesse pouca opção no mercado, mas há muita opção no mercado em função da própria letargia com que o mercado está vivendo, a queda, né, do número de empregos, né, a juniorização das redações, tudo isso que vem acontecendo. Pegando esse gancho aí que você acabou de falar, para a gente falar um pouquinho de perspectivas da Live Sports e também ver esse terreno atual, né? Com certeza não foi só o mundo esportivo e o mundo de entretenimento, que é um mundo que a gente cuida aqui na agência também, foi super abalado pela questão da pandemia, né? Porque afinal são eventos que precisam de aglomerações, enfim, são eventos que têm esse formato, né? Como que você viu, como foram, o que os colegas te disseram sobre isso? Poxa, foi muito ruim, o impacto foi muito ruim, muita gente perdeu o emprego e tudo mais, mas quais as perspectivas que você tem? Vai ser preciso esse mercado se atualizar, como a Live Sports vem propondo? Eu acho que não é uma questão de atualização. É um desafio que o jornalismo está enfrentando hoje, de um modo geral, com fake news, com distribuição barata de conteúdo barato. Sim. Né? Sim. E quando eu falo conteúdo barato, é no pior sentido da expressão. Né? É conteúdo... Sim. Moralmente não é conteúdo barato. Não é barato, é barato de qualidade, é barato no propósito do conteúdo. Né? O jornalismo está sendo muito, muito desafiado. Gostaria muito que as pessoas, que os consumidores, de um modo geral, se revoltassem contra essa enxurrada de fake news, mas, infelizmente, no Brasil também nós temos tido a proliferação das fake news por intermédio desse consumidor, que é o maior afetado por ela. Eu tenho vários grupos. Tenho grupo no meu WhatsApp que não acaba mais. Tem o grupo da família, o grupo do tênis, o grupo do futebol 1, futebol 2. Eu tenho o grupo do clube, eu tenho o grupo da Live Sports, eu tenho o grupo da Line-Up. Então, é impressionante como as pessoas recebem no WhatsApp uma mentira e compartilham e encaminham sem questionar aquilo. E muitas têm ainda a cretinice de colocar: não sei se é verdade, mas segue aí. Pô, você não sabe se é verdade, por que segue aí? Né? É um absurdo isso.
Isso depõe contra as próprias pessoas. Isso depõe contra a nossa sanidade pública, sanidade mental. Isso depõe contra o país que nós queremos construir. Isso é um fenômeno mundial, não é só um fenômeno do Brasil. Mas como no Brasil a internet é a morada dos covardes, isso ganha uma proporção absurda, ganha uma proporção gigantesca, que o jornalismo perdeu o controle. Né? Totalmente. E eu sei onde eu vou procurar a notícia correta. Eu sei onde eu vou procurar a notícia certa. Eu sei quais os veículos que eu vou procurar a isenção absoluta. E as pessoas deveriam fazer isso também. Eu digo isso para as pessoas mais próximas. Cara, como é que você acredita num troço desse? Você não você não pensou nem... né? Não. Aí, qual que é o problema da fake news? O problema da notícia mentirosa é que ela ganha retumbância quando a tua crença está alinhada com aquela mentira. Uhum. Então, se você acredita muito em algo, e com a política no Brasil absolutamente polarizada, em geral é isso que acontece, e você recebe uma mentira, mas aquela mentira condiz com a tua crença, você vai compartilhar. Muitas vezes, mesmo sabendo que é mentira. Então, isso é uma judiação que vem acontecendo em termos de qualificação do jornalismo. Né? Mas eu tenho esperança. Eu tenho esperança que... as pessoas, né? Traz uma insegurança, porque você fica, poxa, mas aonde então eu posso ler? Onde eu posso me informar então? Né? As pessoas começam a ficar confusas, né? E aquelas pessoas que são mais radicais acabam ficando meio violentas, foi isso que você falou. As redes sociais é o ninho dos covardes, entendeu? Então, realmente... E se a gente puder não dar um conselho, mas eu posso falar o que eu faço em relação a isso, e acho que as pessoas deveriam fazer, é a coisa mais simples que tem. Tem uma frase que a gente usa muito, né? Dá um Google. Pô, tá com dúvida em relação a alguma coisa? Dá um Google. Se não tiver no Google, num veículo grande de comunicação, esqueça, é mentira. Não compartilhe, não encaminhe. Isso vai fazer mal para alguém. Está fazendo mal para alguém. Nós estamos brincando com uma palavra muito forte e muito custosa para muita gente, que é reputação. A reputação de instituições, de empresas e de pessoas está sendo colocada à prova por gente desleal, gente desumana, decrépita, gente maldosa, entendeu? E quem sofre são as pessoas desse próprio país, somos nós mesmos. Né? Então, para que isso? Para que deixar pior o que já está muito ruim, o que já está muito difícil? E eu nem sou pessimista, eu só procuro ser realista com a situação. Mesmo. Né? Sim. A gente que cuida tanto de reputação, que é a minha área aqui, e é assim, olha, depois que você manchou, é complicado, porque aquilo vai ficar eternamente na internet, entendeu? Não dá para tirar. E tudo bem, depois as pessoas vão esquecer. Pode até esquecer, o Google não esquece não, tá lá, entendeu? Então, assim, não pode brincar com isso, exatamente, porque isso pode ficar eternamente manchado aí na vida da pessoa. Olha, João, me fala um pouquinho quais são as perspectivas de futuro da Live Sports para a gente poder encerrando a live. Não quero que o Instagram corte a gente no meio, eu quero ver você devidamente. Me fala um pouquinho quais são, não é o seu sonho, mas é a sua meta mesmo. Para onde você quer que a Live Sports vá, qual o caminho agora, né, presente, médio e longo prazo? Não, a nossa ambição, né, mas é a boa ambição, porque a gente quer se divertir fazendo isso, a gente quer um ambiente salutar de uma empresa saudável, né, porque as nossas empresas também estão muito doentes, você sabe muito bem disso, né? A nossa ambição é termos uma unidade de produção verdadeiramente significativa para atender vários clientes. Porque hoje nós temos que entender que pessoas e instituições são donas do seu próprio conteúdo. Essas pessoas e essas instituições precisam entender que são donas desse conteúdo. E entendendo isso, podem transformar esse conteúdo em algo que pode ser bem remunerado.
por intermédio da plataforma correta. Essa plataforma é uma plataforma de parceria para que haja visibilidade e boa remuneração. Então, o esporte olímpico brasileiro perdeu muito espaço, está buscando o seu novo caminho no mundo, e buscar o seu novo caminho no mundo é buscar visibilidade e buscar também a remuneração, e a Live Sports é uma empresa que consegue isso, tanto para o esporte, quanto para os shows, quanto no mundo corporativo. A gente espera ter uma empresa bem estruturada, com muita, mas muita gente trabalhando, ou muita gente direto ou indiretamente ligada a essa empresa, porque tanto o Nilson Fujisawa, que é dono da Lineup, que é o CTO da Live Sports, e quanto eu, que assumi essa função dentro da Live Sports, nós temos esse desejo maior, né? Esse talvez seja o meu, espero que seja o meu último emprego. Não, talvez, não é emprego, né? Porque eu estou me botando agora como empreendedor, é uma nova profissão na minha vida. Sim. Talvez lá na frente eu tenha um café, uma sorveteria, alguma coisa, uma hamburgueria, né? Qualquer coisa assim para eu me divertir. Mas nós queremos que a Live Sports seja um agente transformador no consumo de conteúdo de alta qualidade, com excelente experiência para as pessoas. Esse é o nosso desejo maior. E salve o mercado de trabalho no jornalismo e no conteúdo de uma forma geral. Porque o mercado de trabalho agradece, e agradece muito. Sem dúvida, né? Sem dúvida. João, super obrigado por ter aceito o meu convite. Foi muito bom. Foi uma aula, na verdade, de jornalismo. E também foi ótimo saber sua opinião sobre, enfim, inúmeros assuntos. Aqui a gente não ficou falando só sobre streaming, só sobre a Live Sports, né? Muita sorte para você e para o pessoal que está com você aí na Live Sports. Precisar de algo aqui para poder divulgar, não só divulgar, mas para poder tratar de assuntos que outras pessoas possam não estar tratando no momento. Obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar de um projeto que para nós é tão importante, tão poderoso no sentido de ser um agente transformador, que deseja algo bacana para o mercado, que é trazer cada vez mais gente para trabalhar. Agradeço pelo carinho com que você me tratou e a oportunidade de, às vezes, dar opinião sobre assuntos que, às vezes, você imagina que a gente não tocaria em circunstâncias normais, mas a gente tem a oportunidade de falar sobre isso numa live como essa. Muito obrigado, muito sucesso, muita sorte. E obrigada, sim, vamos manter contato, porque há muita sinergia, sim. Grande abraço. Legal, legal. Aqui você pode falar do assunto que você quiser, não tem problema nenhum, tá bom? Tá bom. Tchau, João. Bom restinho de dia aí obrigado. pra você, tá bom? Grande Beijão. Abraço. Tchau, tchau. Outro. Galerinha do Café em Casa, eu vou me despedir por aqui e a gente deixa então o nosso abraço carinhoso para o João Palomino, que deu uma aula de jornalismo e também de jornalismo esportivo, de gestão no meio de comunicação. Eu quero agradecer todos que entraram. Agora, quem não assistiu tudo, então entrou agora, vai poder acompanhar no IGTV, aqui na íntegra e também nas minhas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também na íntegra no YouTube. Galera, meu nome é Camila Andrade, eu sou jornalista, CEO da agência Porte, apresento o programa Café em Casa toda semana aqui no meu Instagram. Um beijo para vocês, cuidem-se, beijos, tchau!